As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h04. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é terça-feira, dia 14 de maio de 2013. Hoje é dia da internet. Você que está ouvindo o nosso programa através da internet, hoje é dia da Rede Mundial de Computadores. Portanto, você está ouvindo o Vida News também no local adequado. Além de você, um grande abraço para você que também está ouvindo o Vida News no seu carro, na sua casa, ou você que ainda está ouvindo no trabalho. Todas as formas para você ficar bem informado. Só o Vida News. 3h04. Hoje é dia também das vocações. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Léo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Qual que é a sua vocação, Ciro? É rádio mesmo? A minha vocação, eu acredito ser rádio. Rádio, sempre rádio. Rádio e televisão também. Um dia eu tenho um sonho também de trabalhar na televisão também. E ele está de volta agora, definitivamente. Léo, boa tarde. Tudo bom, Lu? Viva! Tudo bem e você? Tudo bem. A voz inteiraça de novo? 98%, né? 98%. Daqui a pouquinho vai estar 100%, vai estar 100%, tá quase, tá melhor. Certeza. Semana passada a coisa estava feia, mas agora, graças a Deus, está tudo bem. Ótimo, ótimo. E os comentários de Léo sempre firmes. Você vai acompanhar hoje durante toda a programação do Vida News. Tua vocação é ser locutor mesmo? É a rádio, principal, né? É rádio, né? Muita gente confunde, você é locutor. Apenas isso, né? Pra você é muito mais do que isso. Tem toda uma retaguarda por trás disso aí, que envolve o rádio. A plástica do rádio, deixar Exatamente. Bonitinho aí pra você que tá ouvindo do outro lado. As vinhetas, pensar as programações, as músicas, todo o trabalho extra que vai além do que você ouve na tua casa aí, do outro lado, é a parte que me encanta. Eu gosto mais de trabalhar por trás aí das cortinas do que falando no ar, sabia? É mesmo, mas acho você mais vai bem das duas formas, sim, viu? Vai sim. muito bem, vai muito bem. Obrigado, Lu, mas eu acho mais gostoso, assim, preparar tudo isso, pensar tudo isso, essa estratégia que envolve, essa dedicação é muito, muito legal. E você que ainda não encontrou sua vocação, encontre, dá tempo, o vestibular chegando aí no final do ano, novembro, Universidade Federal do Paraná vai fazer sua primeira seleção e depois vai ter outras. E se você não tiver nenhuma vocação, fique tranquilo que o governo tem uma extensa bolsa para você. Extensa gama de bolsas para você escolher, tá? É um absurdo isso. 3h06, estamos no ar. E vamos agora às principais manchetes do dia. Manchetes do dia. Hoje vamos começar por esportes. Ciro Júnior. Luiz Felipe Scolari convoca a seleção brasileira para a Copa das Confederações. Ronaldinho, Kaká e Alexandre Pato ficam de fora. Pois é, eu vou aproveitar essa manchete do Ciro Júnior para perguntar para você, ouvinte do Vida News. Agora que Luiz Felipe Scolari já definiu os nomes da seleção brasileira para a Copa das Confederações, o que você achou? Faltou alguém? Quem faltou, na sua opinião? Dê sua opinião aqui pra gente, telefone 3029-9290 está à sua disposição. Você também pode contribuir sempre pelas redes sociais, Facebook e Twitter também estão à sua disposição. Lembrando que nós temos uma página do Vida News na internet. Você vai lá, curte a página e participa sempre com a gente. 3h07, ainda no nosso giro de manchetes, Rogério Ataíde. Cartão vermelho. Pra quem? Para José Maria Maria. É Maria? Não, é José Maria Marim. Esse homem, ninguém gosta do homem. Pois é, cartão vermelho para ele. E você sabe quem ele é, né? Não preciso nem explicar, ou preciso. Daqui a pouquinho você vai ter essa informação completa com Rogério Ataíde. Agora vamos lá para Pontal do Paraná. Quem traz o destaque? José Augusto Rodrigues. Justiça da Comarca de Pontal do Paraná acata segunda ação popular contra a Prefeitura e empresa balneária Pontal do Sul. E ainda a manchete do dia vem de Londrina, Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes, Luciana Pombo e grande equipe da Vida News. Hoje nosso tema será verba na educação. Verba na educação, importantíssimo que se aplique verba na educação. Aliás, nós temos hoje duas matérias direto de Brasília também sobre educação. E
E ainda no nosso giro de reportagem, agora é com ele, Celso Brasil. Chicoteado por infração eleitoral. É o que pode acontecer com o presidente do Irã. Manchete internacional. Agora voltamos para cá. Campo Largo, Glauco Silveira. Ponto turístico considerado rota turística pela FIFA na Copa de 2014 está fechado e abandonado. Aliás, eu falei agora há pouco sobre vocação e o Glauco Silveira escreve aqui pra gente no Facebook. Eu nem sonhava trabalhar com rádio, mesmo tendo tio e pai trabalhando com isso. E hoje presto serviço para 2 rádios. Será que é minha vocação? Olha, Glauco, você mesmo respondeu. Com certeza tá na veia, tá no sangue. 3h09 e o nosso programa já está no ar com estas e outras informações para você. Vida News. Tempo e temperatura. Áreas de instabilidade geradas pela presença de uma frente fria no litoral da região sul trazem para essa terça-feira uma quantidade maior de nuvens e chuva a qualquer momento, principalmente na metade oeste e na parte sul do estado do Paraná. Na metade norte e leste temos essas pancadas de chuva, mas alternadas com maiores períodos de melhoria, o que traz também temperaturas mais elevadas. Nas áreas que fazem divisa com o estado de São Paulo, os termômetros podem chegar até os 30 graus. Mas no oeste e sudoeste, em função do tempo mais fechado, a temperatura máxima não vai passar dos 23 a 24 graus. Na capital, máxima de 23 graus, com muita variação de nebulosidade e pancadas de chuva. Até a próxima quinta-feira, pelo menos, ainda temos condições favoráveis para a chuva. Depois disso, a frente fria deixa o sul do país e dá lugar à chegada de uma massa de ar de origem polar que deve derrubar as temperaturas ainda no final da quinta-feira. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. 2 carros bateram na rua José Damakoski, no cruzamento com a rua Francisco Lachovski, no Campina do Siqueira, aqui em Curitiba. Apenas danos materiais, mas a lentidão é grande nesse local. E por causa de obras também está bloqueado o retorno sentido Curitiba da Avenida Comendador Franco, pela rua João Marquese, no Prado Velho. Agentes da CETRAN estão ali orientando o trânsito no local, mas você que está nas proximidades, bastante cuidado, porque o trânsito, por causa de obras, está bloqueado ali no Prado Velho, na Comendador Franco. 3h11. Vida News. Aeroportos. E os aeroportos Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos neste momento para pousos e decolagens e operam visualmente. 3h11. Vida News. Ouvinte Vida. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, o que você pensa sobre esta escalação anunciada hoje pela manhã pelo nosso técnico, treinador da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari. Faltou algum nome, na sua opinião? Participe com a gente, o telefone é o 3029-9290 ou então pelas redes sociais. Eu tenho aqui algumas participações, eu vou ler rapidamente. O Rick Paranista diz o seguinte: Oi, Lu, na convocação faltaram 3 jogadores da seleção paranista. Luiz Carlos, Alex Alves e Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio seria só para representar o Paraná Clube em mais um título, visto que no Penta, em 2002, tinha o Ricardinho na seleção do Felipão. Mas o Ricardinho, que o Rick Paranista comentou, ele jogava no Corinthians em 2002. É verdade, né? Mas enfim, não importa muito, porque na realidade o que ele quer mesmo é fazer o Paraná Clube ficar forte. Pelo menos é essa a tendência aí do Rick Paranista. Vamos ver se ele vai conseguir ao menos fazer com que o Paraná Clube suba na divisão do Campeonato Brasileiro. E o Henrique Galvão Passione, que diz o seguinte: faltou o Tardelli, Ronaldinho e Jô, sobrou o Jadson, Felipe Luiz, Hulk e mais uma renca, diz ele. O Rick Paranista também comenta: deixar o Ronaldinho de fora foi sacanagem mesmo. Isso deixa bem claro que há interesses nos bastidores da dona CBF. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o presidente da CBF. Quem vai trazer as informações vai ser o Rogério Ataíde. E aqui tem mais participações. O Roberto Macedo, ele diz assim: faltou o Escudeiro.
O João Morozinski diz, faltaram 2 para mim, Douglas Coutinho e Santos. E o Ricardo Silva também diz, faltou o Douglas Coutinho na seleção de Luiz Felipe Scolari. Na verdade, as pessoas estão sendo aqui mais apaixonadas do que outra coisa, né, Ciro e Léo? É verdade, Luciano. Douglas Coutinho seria um bom nome, mas para a seleção pré-olímpica, né? Para a seleção principal ainda não é o caso. Ainda não, falta muito ainda, apesar de ser um bom jogador. Vamos lá. O Glauco Silveira diz o seguinte, eu acho um absurdo o Deus Turco não ter sido convocado, pois o cara foi o melhor do campeonato paranaense, diz ele aqui, ri. Não, depois a gente vai conversar bastante sobre a seleção, né? Que eu quero comentar do Alex também. Vamos comentar com toda certeza sobre a seleção. 3h14, participe você também. Tanto as redes sociais como o nosso telefone estão à sua disposição. 3h14. Vida News. Entrevista. Combate à pedofilia é um dos assuntos mais importantes sempre em debate em todo o Brasil. E é importante que ele também agora entrou em debate na cidade de Curitiba e numa hora bastante propícia, numa hora em que nós estamos numa cidade em véspera de Copa do Mundo e que daqui a pouquinho pode acontecer sim de muita gente vir para Curitiba achando que vem fazer turismo sexual, o que não pode acontecer. Aqui ao meu lado está a vereadora Noêmia Rocha, ela é do PMDB. Boa tarde, Noêmia. Boa tarde a todos os seus ouvintes. É um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio e eu gostaria de começar perguntando exatamente a sua avaliação com relação a essa questão da pedofilia, o combate à pedofilia, e agora os taxistas envolvidos também nessa preocupação, nessa campanha contra a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. É uma parceria muito importante com os radiotáxi, eles vão se mobilizar, vai ser feita uma divulgação de onde denunciar, vai ter um incentivo à proteção dessa criança, né? Vai valer a pena, não só agora no período de Copa do Mundo, mas a ideia é manter sempre, porque eles têm um fluxo muito grande de pessoas que entram nos táxis. São quase 2.000 táxis. Então vai ser uma fatia importante nessa prevenção do combate à exploração sexual de crianças. Nesse momento, os taxistas vão estar até entregando os números importantes para se fazer essa denúncia. Agora, a conscientização de cada um também é fundamental para que essa luta se torne realidade, né, vereadora? Não tenha dúvida, é muito importante a participação de cada um. Nós estávamos até comentando que tem o Disque Denúncia, é anonimato, não se preocupem, mas a importância, se você está nos ouvindo, você está sabendo que está acontecendo isso, em especial pedofilia, porque o maior índice de acusados da pedofilia é dentro de casa. É o pai, é o padrasto, é o cunhado, é o tio. Infelizmente, é dentro de casa. Então, isso nos preocupa muito. Você é um vizinho, você tem esse histórico, você faz parte dessa família, não é por acaso. Você precisa denunciar para proteger essas crianças. Muitas delas, inclusive, sendo vítimas dentro da própria casa. A maioria, o índice é elevadíssimo, é assim, assustador o número de pessoas, a maioria é dentro de casa, é pessoas muito próximas, é parentesco, é de sangue mesmo, e isso que nos preocupa enquanto parlamentares e como cidadão. A senhora falou, enquanto parlamentares, os vereadores começaram a fazer essa discussão também na Câmara Municipal e semana que vem nós teremos a visita do senador Magno Malta. Está confirmada? Está confirmada. Eu que estou fazendo esse seminário, foi uma iniciativa minha, justamente para essa preocupação. Nós tivemos um episódio recentemente aqui próximo de Curitiba, muito sério em relação à exploração e à pedofilia através da internet, o que é muito sério também. É um instrumento que você pode usar para o bem, mas está sendo usado para o mal. E aí Por isso os pais são responsáveis também, inclusive, na verificação do que o filho coloca ou não coloca num Facebook, por exemplo. É verdade. Você sabe, eu até brinquei, eu acho que eu vou fazer uma lei que o pai tem que ter a senha do filho. Mas tem que ter. E você sabe que esses dias eu fui criticada, vereadora, porque eu não deixo minhas filhas entrarem num Facebook se eu não for e colocar eu a senha antes. Depois elas entram, elas não sabem a senha, ou seja, sozinhas elas não entram jamais. Você está correto. Olha, uma ideia genial aí para as mães que estão nos ouvindo, porque é muito sério. Se a mãe não proteger, se a família não proteger, porque a ideia de família é justamente isso, segurança, proteção. E a internet, ela tira essa menina do seio da família e leva para muito longe e para perigos
muito grandes, inclusive esse de pedofilia. E aí eu conheço o senador Magno Malta, ele é da minha comunidade evangélica. E a gente sempre conversa. E eu estava lendo que a CPI mais bem sucedida a nível nacional foi a CPI da pedofilia. Foi a que teve resultados assim concretos. Aí eu fiz o convite para ele aceitou. Que ótimo. E eu tinha já criado uma frente parlamentar em defesa da família, e esse seminário eu trouxe justamente para ele falar sobre pedofilia. Ele é uma sumidade, vocês estão convidados a participar, considerando... Eu queria ter feito num lugar maior, porque nós temos 200 lugares de estar limitado já. Vai ser no plenário mesmo. Vai ser no plenário, você está convidada. E quem desejar participar, a entrada é franca, mas precisa fazer uma inscrição, justamente pela limitação de pessoas. Mas ele é uma sumidade, ele fala muito bem, ele vai falar sobre drogadição também, que ele também entende perfeitamente. Ele é um ex-dependente químico, inclusive. Ele também trabalha com essa possibilidade de criação de centros de atendimento a pessoas com dependência química como equipamento público. Existe hoje, a comunidade religiosa faz isso, mas é terceirizado. O poder público, como nós conversamos, se omite. Muitas vezes, assim, eu digo sempre que havia, porque agora nós estamos com um projeto em pauta, mas havia uma dormência muito grande, né? Não dá voto. Dependente químico não dá voto, mas eu não posso pensar nisso. Eu tenho que pensar como ser humano. Agora, para que a gente possa finalizar, quem queira participar do seminário, vereadora, faz como? Ligue para a Câmara. Só ligar. 3350-4500, telefonista, pede o gabinete da vereadora Noêmia Rocha e ali é feita a inscrição. Na hora mesmo? Na hora. Que dia vai ser? Que horário? Sexta-feira, dia 17 de maio, das 9 ao meio-dia. Quer dizer, tem que deixar amanhã reservadinha para poder participar e saber mais sobre esse assunto. Mas vai valer a pena, porque o tema é importantíssimo. Bom, fechamos esse assunto. Só mais uma pergunta. A senhora está com um projeto também com relação a dependentes químicos, assunto que a senhora acabou de colocar aqui também para a gente. O que é o projeto, rapidamente, vereadora? Para voltar um pouquinho, eu tenho um histórico. Eu faz 20 anos que eu recupero jovens da dependência química. Então, aí eu idealizei. Quando fui vereadora, quando eu ganhei a primeira eleição, eu já tinha no meu coração de idealizar centro de atendimento como equipamento público. Para você ter uma noção, não existe a nível de Brasil um único centro de atendimento como equipamento público. O que significa? A nossa comunidade religiosa, que tanto a católica como a evangélica, ela quer resgatar os jovens por ideal, por vidas, por amor, quer tirar os meninos das drogas, quer tirar as pessoas das drogas, do álcool. Fazem isso, mas com muita dificuldade financeira. Com doações. Doações, pedem até... Eu tive recentemente numa casa de recuperação, ele falou, vereadora, nós pedimos esmola, nós vivemos com chapéu na mão. E isso é responsabilidade do poder público. E eu chamei essa responsabilidade do poder público. A responsabilidade é nossa, enquanto executivo. Aí levei esse projeto à Márcia Frutti, que é presidente do FAS, e graças a Deus foi num momento especial, porque ela tinha feito um diagnóstico de Curitiba, né? Isso, faz pouco tempo. Aliás, ela esteve aqui também falando sobre isso. E aí ela viu que tem moradores de rua que estão gestantes. Inclusive, ela teve uma situação que eu fiquei impressionada. Ela falou para mim, eu encontrei uma menina, ela citou até o nome da menina, ela está na 9ª gestação, usuária de crack. E aí o que acontece? Ela quer ser mãe. Só que quando um bebê nasce, o poder público tem que tirar dela, né? O conselho tutelar tira dela. Mas ela tem um desejo de ser mãe. Aí quando ela soube do centro de atendimento, ela falou, puxa, agora eu vou poder ser mãe. E é essa o que nos incentiva. Então, como as nossas comunidades religiosas fazem isso, e há um maior índice de recuperação, até pelo estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, e eu creio no poder do Evangelho, então isso não tem como negar, o poder público não tem como negar. Mas tem esse déficit levam para casa, alugam galpões. Nós tivemos, inclusive, eu comentei, já e comento sempre, uma irmã da minha igreja levou um rapaz desse, que era usuário do crack, que disse que queria se recuperar, ela não tinha para onde mandar, levou para casa. Eu já fiz isso também. Não posso nem falar nada. Você já fez? Já mas fiz. É muito mas, perigoso. Meninos, perigosíssimo, a gente sabe disso. Não, esse caso foi ali na Vila Oficinas, não sei se ela está me ouvindo agora, uma irmã da minha igreja, ela tinha uma única filha de 15 anos. E esse rapaz, no momento que ela saiu de casa, a menina estava para fazer 15 anos, estava preparando a festa de 15 anos, ele percebeu que a mulher tinha saído de casa, já estava 3 meses lá no fundo do quintal, e aí ele entrou em casa, estuprou essa menina e matou.
A única filha. Isso é muito sério. E isso é responsabilidade do poder público. O maior índice de violência é causado por jovens na dependência química, drogados ou alcoolizados. Então, nós vamos resolver uma série de questões. E aí eu chamei o poder público. Não, é responsabilidade do poder público. Quando eu apresentei a Márcia Frutti, e ela tinha feito esse diagnóstico, ela amou o projeto. Nós vamos fazer esse projeto. Nem que seja para o ano que vem, nós vamos entrar no orçamento. Aí eu fiquei feliz da vida que eu não tinha recebido ainda uma resposta tão positiva como essa. Ela procurou o secretário de Planejamento e ele deu uma resposta. Foi uma quinta-feira. Quinta-feira à tarde ela me ligou. Vereadora, eu falei com o secretário de Planejamento, ele me disse que tem aqui um dinheiro do enfrentamento do crack, do governo federal, esperando um projeto. Tá aí, fechou. Fechou totalmente. Aí precisávamos idealizar um local para construir. Dinheiro tem para construir. Não tinha ainda o local, né? Enfim, não dá para você investir totalmente. Eu procurei a secretária do Estado de Justiça, Maria Tereza Willi, nós estávamos trabalhando numa possibilidade de fazer um trabalho de projeto social com um presidiário, deles construir essas casas, nós tínhamos essa ideia juntas. Construir essas casas, eles perdem, baixam a punição deles, né, o tempo de punição e fica mais em conta também a construção dessas casas. E aí a gente tinha idealizado tudo isso e tal, mas aí eu fui lá falar do projeto, que tinha dado certo, tinha uma agenda com ela, passei esse projeto, porque foi agora, recentemente esse projeto. E ela falou assim, vereadora, eu tenho um espaço. Ótimo. 8 mil metros para você construir aqui em Curitiba, no Campina do Siqueiro. Bairro Campina do Siqueiro. Então, e eu tenho o projeto arquitetônico pronto para você, se você quiser. Aí entra aquilo que é uma luta do Estado, luta do cidadão. É a junção do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, que muitas vezes é embargado projetos belíssimos justamente por falta dessa parceria. E aí houve essa parceria e a Márcia me trouxe uma notícia, a Márcia Frutti, que se Deus quiser, esse ano ainda nós vamos inaugurar juntas esse centro de atendimento, que é um centro belíssimo. Nós idealizamos a capacitação profissional dessa menina, porque não dá para colocar essa menina lá 9 meses e depois jogá-la para a rua. Exatamente. De volta. Nós vamos capacitar essa menina. Nós vamos recuperar a escolaridade dela, que a maioria saiu da escola. E na capacitação profissional, nós idealizamos, entre outros projetos, um centro de beleza, um salão de beleza. Ela vai melhorar a sua estima, ela vai se cuidar, porque elas estão, assim, com a estima zero. E aí ela vai aprender uma capacitação profissional e os salões de cabeleireiro de Curitiba já se colocaram à disposição como responsabilidade social de dar vaga para essas meninas. Ou seja, ela vai capacitar profissionalmente e vai ter direito a uma vaga de emprego. Vai estar recuperada a sua escolaridade. Ela vai fazer o seu enxovalzinho, ela vai ter um acompanhamento médico, psicológico, tudo direitinho. Então, e vamos preparar essa família para receber essa menina, para ela não voltar mais para o crack. Então, a gente está crendo que é um projeto, e vai ser a nível de Brasil. Para você ter uma noção, eu recebi uma ligação semana passada da revista Carta Capital, falando sobre esse projeto e o crescimento dos vereadores da comunidade evangélica também. Mas eu fiquei feliz da vida e vai ser o primeiro a nível nacional. Depois desse, nós vamos fazer o centro de atendimento para toda a área, para todo nível, homens, mulheres, e aí as igrejas, tanto católica como evangélica, vão entrar para atender, para fazer o trabalho que eles fazem tão bem. Puxa, muito bom saber desse projeto. Obrigada pela sua presença hoje aqui, viu, vereadora? Uma boa tarde para você. Muito obrigada, eu que agradeço, estou à disposição. Um abraço a todos os seus ouvintes e parabéns pela programação. Valeu, brigadão. Vida News Crônicas. Agora você ouve Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Olá, amigos. Hoje digo porque sou a favor da Comissão da Verdade. Acredito que aquele que não for favorável à verdade não merece sequer opinar sobre nada. É óbvio que tenho minhas sugestões, como, por exemplo, torná-la mais abrangente. Lembrando a imortal Clarice Lispector, quando escreveu: "Se for falar mal de mim, me chama. Sei coisas terríveis a meu respeito." Baseado nisso, convocaria, para compor a comissão, alguns generais das Forças Armadas e, por que não, outros oficiais também. Afinal, a entidade mais respeitada e de maior credibilidade no país, com toda certeza, tem um grande interesse em detectar os desvios e abusos cometidos e, desta forma, tentar repará-los. Sabemos que não existe nada promovido pelo ser humano que não tenha erros e desvios. E por falar em credibilidade, convocaria também a camarada Estela. Para quem não sabe, este era apenas um dos codinomes utilizados pela atual presidente Dilma no tempo em que ela ainda empunhava metralhadora e lutava para mudar o país.
Justifico essa sugestão de inclusão pelo fato de não haver nenhuma tortura ou abusos até que ela e suas organizações nada governamentais começassem a atuar. Como sabemos, ela e seus companheiros de guerrilha armada, classificados como terroristas naquela época, explodiam aeroportos com carro-bomba, assaltavam bancos, sequestravam e matavam diplomatas, sequestravam aviões, torturavam civis e matavam, é claro, sem querer, aqueles que estavam por perto durante as infindáveis ações armadas durante o ativismo. Um ativismo com o objetivo de implantar um novo regime no Brasil, o comunismo, etapa final do socialismo. Ela e seus companheiros poderiam debater o tema abertamente. Afinal, as Forças Armadas prejudicaram sua tão nobre tentativa de comunização do país. Pior ainda, numa total falta de criatividade, copiando os comunistas, as Forças Armadas começaram a pregar suas ideologias conservadoras, fazendo o povo acreditar em liberdade, república, democracia, livre iniciativa, direito de propriedade, família, moral, ética, bons costumes e tantos outros pontos polêmicos para os comunistas. Os militares e os conservadores da época chegaram ao cúmulo de mostrar ao povo que o comunismo não deu certo em toda a história da sua existência. Que os países que implantaram esse revolucionário regime acabaram empobrecendo, levando o povo à miséria, o país ao desabastecimento e isolamento total, perdendo competitividade no mercado mundial e, em meio a tudo isso, acabaram por enfrentar uma ferrenha ditadura para conter a população. Mostraram também que, por tudo isso, o Muro de Berlim acabou caindo e o regime faliu, sendo rejeitado por toda a população dos países que sofreram essa experiência. O que as Forças Armadas não souberam entender é que eles tinham revolucionado a revolução. Ou seja, não era aquele regime comunista que não tinha dado certo. Eles haviam feito algumas modificações e estavam prontos para implantar um outro, mais aperfeiçoado. Esse novo era baseado na Revolução Cubana. Tudo bem que lá acabou não dando certo também, mas esses generais não foram democráticos. Não permitiram a implantação e pronto, ponto final. Isso é liberdade? Ora, naquela época eles nem sabiam se ia dar certo ou não. Eles ainda não sabiam que Cuba cairia na miséria absoluta, não sabiam que em Cuba não existiria mais emprego formal e que o maior sonho do cubano seria fugir, nem que fosse a nado, enfrentando tubarões famintos para fugir do inferno que acabou virando aquilo. Os conservadores brasileiros não deram chance e continuaram pregando e difundindo a democracia, com aquele papo de liberdade, república, livre mercado, escola pública oferecendo ensino infinitamente superior que as escolas particulares, segurança pública, etc. Eu lembro que, para as escolas particulares, só iam alunos expulsos das escolas públicas, ou que eram repetentes e não conseguiam passar de ano. Lembro que se podia voltar a pé de madrugada para casa e se encontrasse alguém na rua, era até uma alegria, porque as pessoas se cumprimentavam e davam um sorriso. O povo brasileiro, em 1964, saiu às ruas, chamando a intervenção das Forças Armadas com medo do regime comunista, porque naquela época a informação fluía livremente, embora não dispuséssemos de todo o recurso de comunicação disponível hoje. Resultado: as Forças Armadas, por força da Constituição Federal, foram obrigadas a intervir, porque a Carta Magna reza que o povo é soberano e manda mais que presidente em exercício. E assim tomaram o poder, para atender à exigência da população. Aliás, você sabia que as mulheres, na verdade, é que tomaram a iniciativa de sair às ruas? Tinha que ser, isso é coisa de mulher mesmo. E os homens foram nesse embalo. Acabou que toda a população embarcou nessa. Voltando aos acontecimentos da época. O libertador Fidel fez Cuba sucumbir na miséria. E o coitado se desesperou tanto que acabou fuzilando milhares de civis no paredão. Tudo por causa do tio Sam que o desequilibrou. Até hoje o pobre Fidel continua transtornado. E pior, acabou passando o transtorno para o irmão Raul. Olha só o que o tio Sam é capaz de fazer com o país. Depois da camarada Estela, a presidente Dilma, lutar tanto, sacrificar tantas vidas inocentes pela causa revolucionária, ficou escondida por anos, sem poder aparecer e explicar exatamente o que queria e como queria. O transtorno foi tão humilhante que até hoje ela não disse por onde andou. Por sorte, entre todas as peripécias, ela havia coordenado o assalto ao cofre do Adhemar de Barros, que rendeu 2,5 milhões de dólares. E o dólar, na época, valia muito, mas muito mais que hoje, além dos assaltos a bancos. Esta renda extra ajudou a camarada Estela, Dilma, e seus companheiros a se manterem por um bom tempo.
Do contrário, os pobres coitados teriam morrido de fome ou passado por sérios apertos financeiros. Porque as Forças Armadas não ajudaram, não. Foi tudo com o esforço dela e dos amigos que, previdentes, tinham juntado essa grana. Olha, foi tanta injustiça que nem gosto de lembrar. Enfim, por isso sou favorável a essa Comissão da Verdade. Tenho muito mais sugestões, é claro, mas creio que só isso já justifica a minha afirmativa e paro por aqui. Eu precisaria falar mais para convencer que estou certo. Qualquer dúvida, posso voltar depois para esclarecer, ok? Até a próxima. Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Vida News. Esportes. 3h33 e eu vou começar com o Felipe Esboril, direto de Brasília, trazendo exatamente a informação sobre a seleção brasileira. É com você, Felipe. Na manhã desta terça-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari convocou a seleção brasileira para a Copa das Confederações, que vai ser realizada aqui no Brasil. A seleção brasileira teve duas surpresas. Leandro Damião e Bernard são as novidades. Felipão deixou fora da lista Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Vamos ouvir na voz dele quem foram os convocados. Goleiros: Júlio César, Diego Cavalieri, Jefferson. Zagueiros: Thiago Silva, Hever, Davi Luiz e Dante. Laterais: Daniel Alves, Jean, Marcelo e Felipe Luiz. Meio campo: Fernando, Hernanes, Luiz Gustavo e Paulinho. Meia atacantes e atacantes: Jadson, Oscar, Lucas, Hulk, Bernard, Leandro Damião, Fred e Neymar. São esses os convocados para a Copa das Confederações. A seleção brasileira estreia na Copa das Confederações no Estádio Nacional de Brasília, contra o Japão. Antes da Copa das Confederações, a seleção brasileira tem 2 amistosos marcados, contra a Inglaterra, dia 2 de junho, na reabertura do Maracanã, e dia 9, contra a França, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Felipe Esboril. Vida News. E antes de abrir aqui para o debate do Ciro e do Léo, eu vou te perguntar, ouvinte do Vida News, o que você achou da convocação do Luiz Felipe Scolari? Você gostou? Faltou algum nome? Que nome faltou, na sua opinião? Participe com a gente, o telefone 3029-9290 está à sua disposição, ou então as redes sociais. O Marco Aurélio Chicora, ele diz o seguinte: para mim, faltou só um, simplesmente o Alex. É o que coloca aqui o Marco Aurélio. O Alexandro de Gonzaga diz o seguinte: faltaram vários nomes, mas o Ronaldinho Gaúcho é o principal deles, é a opinião dele. Você também pode participar com a gente. Eu tô vendo que tá acontecendo aqui uma discussão no Facebook, no grupo Futebol Paranaense VIP também, sobre a nossa pergunta do dia. Tá lá a pergunta do dia do Vida News e uma baita de uma discussão. Se você quiser também pode participar lá da discussão. Eu vou ler alguns dos comentários aqui, alguns eu já li, aliás, e vou continuar lendo. Pode participar por lá também. Ou então pela nossa página, Vida News 92,9 FM. 3h36, Ciro Júnior, você gostou da convocação? Eu aprendi a confiar nas convocações do Filipão. Em 2002, todo mundo foi contra ele não ter levado o Romário por problemas disciplinares e deu o que deu, trouxe o Penta. Ele não trouxe o Ronaldinho Gaúcho agora, com certeza foi por causa daquele atraso que ele protagonizou lá, que ele chegou atrasado no... Foi para dar uma dura no Ronaldinho. Ele chegou atrasado lá naquele jogo contra o Chile, chegou meia hora atrasado e por isso, acredito eu, que ele também não foi convocado. O Ramírez, para mim, tinha que ser volante titular da seleção brasileira, não foi convocado também. Acredito também por causa daquele jogo que ele não participou, também contra o Chile, que ele não participou devido a problemas médicos, mas não avisou a CBF. Ou seja, o Filipão tem muitos negócios da família escolar e de querer os jogadores que cumpram a cartilha do bom moço, do politicamente correto. Não estou dizendo que está errado, muito pelo contrário, mas nomes como Alexandre Pato, por exemplo, no lugar do Hulk, para mim, seria fundamental. E estão de fora. Está de fora também. O Ronaldinho Gaúcho, apesar desse problema de atraso,
O que ele tá jogando no Atlético Mineiro, Luciana, ele tinha que pegar a braçadeira de capitão e jogar. Ele voltou a jogar aquele futebol que ele jogava há tempos atrás no Barcelona e no Milan. Aliás, eu sempre dizia, nos seus melhores tempos, que o Ronaldinho Gaúcho lembrava muito Garrincha pela gingada, né? Aquela forma bonita de jogar. No Atlético Mineiro ele tá recebendo em dia. Daí todo mundo fala, mas no Flamengo não rendeu. No Flamengo ele fingia que jogava, que nem o Vampeta falou. Eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Mas no Atlético Mineiro recebendo em dia, ele tá barbarizando. Ele tá jogando o fino da bola. O Glauco Silveira tá dizendo assim, pra que Ramires? Joga 10 e é expulso em 10. O Rick Paranista diz, essa seleçãozinha aí, se pegar o México ou uma seleção mais forte, vai levar, como o Bahia levou do Vitória, 7-3. Você acha a mesma coisa, Léo? Não dá pra gente exagerar também, porque tem alguns valores importantes dentro dessa seleção aí, mas a gente fica triste de não ver o Ronaldinho sendo selecionado. Eu tinha plena certeza que ele levaria o Alexandre Pato, que é um atleta que vem em evolução aí depois de alguns períodos complicados aí de lesão e tal, vem se firmando no Corinthians, ainda não é titular no time do Corinthians, mas é um atleta que faz toda a diferença e, na minha opinião, também deveria ser convocado. Eu fiz a minha lista aqui naquela brincadeira do Globo Esporte e eu queria passar aqui no ar os 11 que eu levaria, viu, Ciro? Os 11 que eu colocaria em campo. O Cássio, goleiro do Corinthians, indiscutivelmente é um atleta que deveria estar nessa seleção, na minha opinião. Os zagueiros Thiago Silva e o Davi Luiz. Os laterais Rafinha e Adriano, pelo momento bom que vivem ambos. O Ramires não podia ficar de fora dessa seleção. Não. O Paulinho do Corinthians também está jogando uma bola federal. O Kaká e o Ronaldinho Gaúcho, dois experientes no meio de campo. O Ronaldinho Gaúcho aí com seu futebol do momento. Sua habilidade. Muito bom. O Alexandre Pato, que eu citei, e o Neymar também. Na reserva eu levaria os goleiros Vitor e o Júlio César. O Júlio César para dar aquela contrabalanceada na experiência. O zagueiro Dante, que também já foi convocado aí. O Hever, o Daniel Alves e o Marcelo, os dois laterais. Chamaria o Alex, que está numa fase muito boa para compor esse elenco no banco de reservas, seria um grande jogador também. Levaria o Bernard, como foi convocado, o Oscar, o Ralf não podia ficar de fora também, e os atacantes aí, o Lucas e o Fred. Na minha opinião, era essa rapaziada que merecia estar na seleção brasileira. A gente vê alguns nomes aí, por exemplo, o Fernando, e não está aí o nome dos jogadores do Corinthians, né? Os volantes do Corinthians. O Fernando não tá o Ralf, como você comentou. Não tá o Ralf, né? é meio estranho. Não tá o Ralf, não tá o Ramires. Que nem o Glauco falou do Ramires. O Ramires, se eu não me engano, foi expulso apenas 2 vezes no campeonato inglês inteiro. Ele tá falando por causa daquele jogo que ele foi expulso contra a Inglaterra lá. Exato. Mas foi um acaso, isso acontece. Se você for analisar o que o cara fez uma vez só na vida, não chama mais ninguém. Não tem mais seleção. E na verdade você tem que usar muito habilidade nessa hora, né? Aquele que pode salvar a seleção em algum momento complicado. Uma experiência como o Ronaldinho, por exemplo, né? De botar uma bola, de fazer um lançamento, de arrematar gol de maneira inesperada. E eu não vejo no Bernard, por exemplo, que é um grande jogador, um grande menino, mas eu não vejo essa experiência, esse poder de resolver as situações. Eu respeito a convocação aí do Luiz Felipe Scolari, que é um Até cara... por ser ele, né, na verdade. Ele é um cara bem inteligente. por ser ele, que se fosse outro técnico, o Mano Menezes tava que moendo trouxesse aqui, eu estaria com moendo. certeza. Eu respeito muito essa convocação dele, mas fico triste por essas ausências. O Cássio, como eu falei, por exemplo, é um atleta que, na minha opinião, tem muito mais futebol aí do que o Jefferson. Tá mais do que provado. O cara foi campeão do mundo há pouco tempo atrás, mas aí existe toda aquela politicagem de quem vai, de quem é convocado, de quem não é, de quem aparece ou não aparece. Enfim, vamos botar a fé nesse pessoal aí, mas eu acho muito difícil sem o Ronaldinho, sem essas experiências grandes aí, o Pato, por exemplo, também, que é um jogador que vai fazer diferença. O Ciro quer falar mais alguma coisa, Ciro? Não, tem várias coisas pra gente comentar também. O Léo fez a seleção dele, eu achei bem bacana. Eu poria, por exemplo, o Diego Cavalieri como meu goleiro titular, que também eu acho um goleiraço. Excelente goleiro. E eu acredito que até vai ser ele, que o Felipão vai colocar ele como goleiro titular do time. Foi bem lembrado também o Adriano, que tá jogando muito lá no Barcelona, tinha que estar sido convocado no lugar do Felipe Luiz, do Atlético de Madrid. O Fabiano, o Alex, o Jadson hoje, no momento, o Jadson é um baita jogador, mas no momento, o Jadson tá jogando mais que o Alex? Olha, daí vão dizer, mas o Campeonato Paranaense é mais fraco que o Paulista. Claro que é mais fraco. Mas o Paulista também não é aquela supra-sumo. Tira os 4 grandes, o resto é que vale por baixo. Só vê o que o Arapongas fez com o São Caetano.
Ou seja, não é aquele... É muito mistificado o Campeonato Paulista. E o Carioca, né? São os dois campeonatos que o Carioca é fraquíssimo. Agora Carioca... tá péssimo. Não, mas... Esse ano foi horroroso. Claro, tira o elenco do Fluminense, tira o elenco do Flamengo e do Botafogo, o Vasco tá nivelado por baixo. O Vasco vai lutar pra não cair esse ano. O Vasco tá quebrado. O Vasco perdeu o Rony pro Paraná Clube, por exemplo. E se você pensar que um Botafogo hoje é um time em ascensão no Carioca, é até engraçado, né? Não, mas aí que tá, o Botafogo se deve muito ao holandês lá, o Seedorf. Né? O Seedorf do Botafogo é o Alex do Curitiba. É verdade. O Alex tá carregando, claro que tem o Rafinha, tem o David que marca gol, mas o Alex carrega o Curitiba nas costas. Na hora de decidir... Olha lá, o Glauco Silveira tá de novo polemizando, que ele tá dizendo o seguinte, sem Romário era impossível e fomos penta. Ronaldinho Gaúcho é substituível, dizer. Não é substituível. Eu já acredito que não é. Claro, todo mundo tem uma opinião. O Ronaldinho Gaúcho, no momento, o futebol é o momento. E no momento, no Brasil, não tem ninguém na posição melhor que o Ronaldinho Gaúcho. Se você pegar, eu tava vendo aqui o prospecto, nessa brincadeira que o Globo Esporte fez e botou os atletas, os selecionáveis, tinha horas que você parava e fala, pô, mas se eu levo esse, vai faltar qualidade desse tipo, dessa maneira, então não tá tão fácil assim também. Né? Tá, e os poucos que tem, na minha opinião, que se destacam, ficaram de fora, como é o caso do Ronaldinho. Então é difícil fazer essa seleção, principalmente em questão do meio de campo, meio atacante, que está muito pobre o Brasil hoje em dia. E vamos falar hoje, quem que o Brasil tem de craque hoje? Na seleção é o Neymar, vamos dizer que o Fred de matador, ainda e quem mais? O Fred é um excelente jogador. O Neymar tem muito a provar ainda. O Brasil não é mais que celeiro de craques que era antigamente, que a gente tinha 5, 6 atacantes para escolher. Isso, por posição. Hoje o nosso ataque titular vai ser o quê? Fred e Neymar. Vai. E se o Fred vive machucado, e Deus livre aconteça uma coisa nas confederações, vai pôr o Hulk. O Hulk é muito fraco. Cara, eu não consigo entender, o empresário do Hulk deve ser fantástico. Ele tem um chute bom, né? Ele tem um chute fora da área excelente, mas não é jogador de seleção brasileira, não. Verdade. Bom, algumas participações aqui dos nossos ouvintes. O Roger Regis de Araújo, para ele acha que faltou vergonha na cara do Luiz Felipe Scolari na hora de fazer esta convocação. Foi fortíssima aqui a colocação dele. O pastor Lucas Lima diz craque por craque, faltou eu, diz ele. Também aqui participando com a gente, o Leandro Mormu diz Geraldo, naturalizado brazuca, diz ele. E o Josinei Pérez, esse... foi longe. Desculpa, Josinei, mas essa eu tenho que rir. Quer levar? Pedro Oldoni. Pedro Oldoni, que beleza. Que maravilha. Faz uma dupla de Pedros, então. Leva o Pedro Oldoni e o Pedro quem? É verdade, olha aí o quem. Pronto, fechou. Já foi bom jogador. Foi um bom jogador, mas o Pedro Oldoni, desculpa, nunca foi bom. Não, Pedro Oldoni, ele devia ser como modelo, que ele como modelo, era um ótimo jogador. Exatamente. Então, podia voltar nisso, né? Bom, vamos lá para o local, vamos puxar o local. Antes de puxar o local, apenas a enquete sobre o feriado na Copa foi prorrogada até o dia 22 de maio. A Comissão Especial da Copa da Câmara aqui de Curitiba quer saber o que a população acha sobre a adoção de feriados municipais nos dias de jogos da Copa de 2014. A reunião da Comissão Especial também foi transferida para o dia 22, às 2h30 da tarde, lá na Câmara. O site para votação, você ainda pode votar se você não votou, é www.feriadonacopa.com. Até agora, Ciro, 77% foram favoráveis ao feriado. Mas seriam só apenas os jogos do Brasil ou a Copa inteira? Não. Só os do Brasil, né? Aqui. Mas isso já acontece sem ser oficializado, isso já acontece? Acaba acontecendo. Na verdade, até as escolas normalmente liberam seus alunos. A escola fecha, o banco também fecha antes. O povo querendo ou não, a FIFA manda ser e pronto. Não tem essa. Não, exatamente. E outra coisa, nas feriados, pelo menos nos jogos do Brasil, que vai ser no Maracanã, nos grandes centros, tem que ser feriado também por causa do acesso do ônibus, do metrô. Todo mundo. Exatamente, fica mais fácil o acesso à viabilidade dos locais. Nos 3 jogos que vão ter aqui vai ser feriado. Normalmente nos jogos da seleção, para tudo. mesmo que não seja. Tem que ser uma maquiagem para poder fazer alguma cidade coisa. Poder fazer Rapidinho aqui, Glauco Silveira diz que para ele tem que levar o Ronalducho, então, e o Denis Marques. E o Thiago Faria participando disse que faltou o Marcelo do Atlético Paranaense na seleção. Socorro, Thiago! O Denis e Marques diz o seguinte, também, um cara que joga um futebol arte ainda é goleador, não pode ficar de fora. Marcelo e Marcão na seleção. Socorro! E escreveu embaixo, o Ciro pira. O Denis Marques está bem na fita, né? Ele é ídolo no Santa Cruz, artilheiro e tudo mas mais. pra seleção, por favor, né? Vamos lá. Vamos ser coerentes. Pra quem tem Hulk, eu acredito em tudo. Bill era um bom nome pra seleção. Paraná Clube, alguma novidade, Ciro Júnior? Paraná Clube tem novidades, Luciano. O Paraná Clube está trazendo, lembra do lateral esquerdo Paulinho, que jogou em 2011 e 2010 no Atlético Paranaense? Opa!
Bem, onde que estava o Paulinho, aliás? O Paulinho estava no Havaí, ele já circulou desde que saiu do Atlético. Ele é jogador do Atlético Paranaense ainda, né? Tava surfando no Havaí? Tava surfando no Havaí, ele já jogou no Atlético Goianiense, jogou no Vitória, não se deu bem em nenhum lugar, como não se deu bem no Atlético Paranaense. A torcida atleticana não aguentava o Paulinho era uma íngua no campo, ele batia bem falta, é tipo o Netinho, é bom jogador de falta, mas para trazer para o Paraná Clube, olha, vai gastar dinheiro, que é um jogador relativamente caro, e não vai produzir e muito para o Paraná Clube. Eu acho que essa, infelizmente, não é uma boa contratação, é a 11ª contratação do Paraná Clube, é a primeira que eu estou criticando, porque, infelizmente, eu vi de perto, Paulinho. Eu sofri com o Paulinho. Eu vi, né? E não foi fácil não, viu? Não foi fácil. Olha, então vários jogadores não foram fáceis, né? Mas como é o Paulinho na pauta, né? Mas também tem boa notícia o Paraná Clube. O volante Ricardo Conceição e o atacante Arthur estão voltando. O Conceição estava machucado desde a segunda partida contra o São Bernardo, hoje já treinou com bola. E o Arthur, que estava machucado desde o primeiro jogo contra o J. Malucelli, só fez aquele jogo, se contundiu, é um bom jogador e já está treinando com bola também, mas são mais 2 reforços para o Dado Cavalcante. Olha, e o Coritiba, Léo? Time do Coritiba, que está aí com o seu misto, já viajou aí para Manaus, né, para enfrentar o seu próximo desafio na Copa do Brasil. Eu tenho até aqui já a relação, Lu, dos 19 relacionados que viajaram para enfrentar o Nacional do Amazonas. Tá difícil de conseguir falar hoje aqui. Vamos lá. Os goleiros Vanderlei e Vaná, os laterais Denis Neves, Patrick e Vitor Ferraz, os zagueiros Chico, Leandro Almeida e Pereira, os volantes Júnior Urso e Sérgio Manuel, os meias Emerson Santos, Lincoln, Rafinha, Robinho e Zé Rafael. No ataque, Arthur, David, Geraldo e o Júlio César. Poupados aí o Escudeiro, poupado também o William, que está com problema muscular, e o Alex vai tirar uma folguinha aí da Copa do Brasil. Vai dar uma descansada durante essa semana. A notícia que vem agitando aí desde ontem é a provável contratação do Cortez. O Curitiba entrou seriamente no leilão que envolve esse atleta dispensado pelo São Paulo. Cortez, que foi revelado pelo time do Nova Iguaçu, depois foi pro Botafogo, fez muito sucesso no Botafogo, aí o São Paulo acabou negociando no ano passado e acabou sendo dispensado nessa derrota que teve, essa eliminação que teve o São Paulo pela Libertadores da América. Estava no bolo desses atletas dispensados, então o Cortez interessa e muito ao Coritiba. O Alisson também, com passagens aqui pelo Atlético Paranaense e pelo Cruzeiro, também chamou a atenção da diretoria do Coritiba, que negocia nesse momento. Então essas são as duas prováveis, os dois prováveis reforços que possam surgir no Alto da Glória, mais o Cortez, que já tem essa negociação um pouco mais avançada. Falando um pouco mais do Coritiba, com essa divulgação aí da lista do Felipão, Felipão foi perguntado se o Atlético Mineiro era exemplo de time e tática a ser seguida. E o Felipão falou que não só o Atlético Mineiro, mas também aí o Corinthians, o Fluminense e o Coritiba. Então foi citado aí pelo Felipão a forma que joga o Coxa, o esquema tático do Marquinhos Santos foi lembrado pelo Felipão. Isso causou aí bons sinais nos corredores do Alto da Glória, juntamente com a torcida e principalmente com o Marquinhos Santos, que ficou agradeceu depois o Felipão por ter citado o trabalho deles, que ficou emocionado por essa lembrança do técnico da seleção brasileira. Então as coisas não estão tão ruins assim quanto eu pinto aqui, viu, Ciro? Não, mas na minha opinião tem muita coisa para melhorar no Coritiba. O Marquinhos Santos não é, acredito, concordo também que não é um grande técnico ainda, vai vir a ser. Mas fez um bom trabalho, sim, dentro do Coritiba. Ele tem atitudes que eu acho bacana num ser humano. Que nem quando o Ney Franco aconteceu, o que aconteceu lá com o São Paulo, que caiu fora tanto da Libertadores contra o Paulista, ele ligou pra ele, dando força. Agora também ele foi humilde lá, o Filipão falou do time dele, ele ficou emocionado. Ele tem atitudes que vale a pena no ser humano. Parabéns pra ele. Ele é um ser humano, né? A maioria, às vezes, não demonstra. Que é intocável. É verdade. E aí, pegando um apanhado geral aqui, saiu agora há pouco uma informação de que mudaram algumas datas e horários de partidas dos paranaenses nossos aqui. O Atlético Paranaense alterou o seu dia e horário de estreia, seu horário de estreia e o dia também. Vamos lá. Fluminense Atlético Paranaense, que aconteceria num sábado, foi para domingo, 26 de maio. Tá, o horário foi mantido e o local segue indefinido, ainda não tem determinação de onde vai ser essa partida. O Atlético Paranaense joga contra o Cruzeiro na segunda rodada, vai ser no Dorival de Brito em Curitiba, e o Bahia vai enfrentar o Curitiba vai até Pituaçu em Salvador. Ainda não existe a definição correta desse jogo. Vamos ver aqui, na terceira rodada o Atlético também tem uma alteração, será no estádio Dorival de Brito em Curitiba, não informa aqui mais sobre a data. E aqui é outra alteração, vamos lá, envolvendo o Curitiba agora. Curitiba e Fluminense passou do dia 5 para o dia 6 de junho.
De 5 de junho para 6 de junho, o horário mudou de 22 para 21 horas. O Atlético Paranaense joga na 5ª rodada contra o Vitória. Foi antecipado para o dia 9 de junho e o horário mudou das 9 da noite para as 6h30 da tarde. Curitiba e Náutico também antecipado pela 5ª rodada do dia 12 do mês de junho para o dia 9. O horário mudou também das 9 da noite para as 6h30 da tarde. Essas as principais alterações aí de Atlético e Paranaense nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, que para logo porque tem aí a Copa das Confederações. Com certeza, o Thiago Faria, antes de passar para o Atlético, tá mandando um abraço para você, Léo, dizendo que ele estava chorando sem você no programa. Que bom, hein? Agora você vê se para de chorar e falar bobagem. Chega de chorar, Thiago Faria. Ciro, Atlético Paranaense. Então, essa informação do Léo foi interessante, porque o Atlético e os primeiros jogos seriam na Vila Olímpica, estavam acertados na Vila Olímpica do Boqueirão, mas como o gramado do Paraclube, então, já ficou garantido que estará pronto antes, já para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, como o Atlético joga a primeira rodada fora, a segunda e terceira joga em casa, então já está garantido a Vila Capanema. O que para o torcedor atleticano é bem melhor, é um estádio mais próximo até da Arena da Baixada, que estão acostumados aí, né, Luciano? E o grupo do Sub-23 está viajando amanhã, estão indo para a Europa, apenas jogadores nascidos em 93 e 94, aqueles que têm entre 19 e 20 anos. Que é a maioria? Então, os jogadores que estavam nesse Campeonato Paranaense que estão indo viajar, então, são o Jean Felipe, o Ervin, o Rafael Zucchi, Anderson Tasca, Michael Canário, Hernani, William Souto e o Gustavo Chettini. Douglas Coutinho também tem essa ideia, mas vai ficar já treinando no time principal. Ótimo, vai ficar no titular, pode que abrir mão, né? Não. De jeito nenhum. E os outros 5, que agora de 93, são o Hugo, Paulo Sérgio, o Pelissari, o Bruno Pelissari, Taiberson, né, que está de volta, e o Júnior Barros. Os jogadores atleticanos desse campeonato paranaense que provavelmente já estão garantidos no time principal, você vai gostar da lista, Luciana? É o goleiro Santos, ótimo, o Douglas Coutinho, melhor ainda, Crislan, o lateral Léo e o Zezinho. Excelente. Mas o Hernani não vai ficar aí, não? Não, o Hernani tem apenas 19 anos e vai viajar também com o elenco. Mas ele precisa um pouquinho mais de escola, ele tem 19 anos. O Zezinho está numa negociação com o Bahia. Talvez o Zezinho possa viajar para o Bahia, ser emprestado esse ano e voltar no que vem com mais cancha, que né? volte mais calmo, né? O Zezinho, né, na decisão, ele encampou, ele foi o capitão do time e encampou, ele confundiu violência com ser o líder do time, né? Então, o Atlético está viajando para a Alemanha, que vai disputar o campeonato Yokohama Cup, e depois, na semana que vem, também, daí na Holanda, na Europa, vai disputar o Esad Osmanovski Cup. Os times que ele vai enfrentar serão o Pfullendorf, da Alemanha, o Ryutsu Keizai University, do Japão, o Queen's Park Rangers, é o time do goleiro Júlio César, da Inglaterra, Feyenoord, da Holanda, o Nacional Breda, da Holanda, Beerschot, da Bélgica e o Genk, da Bélgica. Esses times também, todos vão ser da faixa entre 93 e 94. Então, uma boa cancha. É um presente para esses jogadores que trabalharam muito. Foi bom, é bom. A Europa, tiraram o passaporte, é bacana, viu? Além de realmente conhecer a Europa, eles já ficam mais treinados, digamos assim, não ficam aqui sem fazer nada. Dei apenas mais 3 notícias. O Atlético é sempre um puleiro de notícias, né? Quando não é notícia de verdade, é especulação, mas essas são notícias certas. Ontem foi rescindido o contrato com o Lucas Sotero. Então, boa sorte, Lucas Sotero. Que pena. Tinha tudo para ser um excelente jogador, não foi. Aliás, eu vi esse menino no Júnior, ele era fantástico. Ele era fantástico. Infelizmente, a bola, às vezes, tem jogadores que parece que vão subir, vão ser aqueles baita jogadores e se perde no meio caminho. O Raul, aquele lateral direito do Atlético Paranaense, foi para Londrina, já está afastado. Era outro que também era para ser craque de jogador de seleção brasileira, não foi para frente. O João Malucelli já declarou na imprensa que ele está negociando o jogador sub-23 com o Jota Malucelli disputar a Série D. Excelente para o Jota. Excelente notícia. E para o Atlético também, que vai emprestar jogadores, vão continuar em Curitiba, não vão ter aquela adaptação, aquela coisa toda. Olha, boa sorte, tomara que pegue alguns jogadores bons. O Hernani, que nem o Léo falou, que pegue jogadores bons e jovens que vão lá jogar e resolvam pro Jota Malucelli, que é mais um time aqui da nossa cidade para subir para a Série C, Série B, quem sabe um dia, né? E a gente torce pelo Jota com toda certeza. É verdade. E o Dagoberto Santos foi demitido, não é mais o diretor-geral do Atlético Paranaense. Ele que assumiu em dezembro de 2011, ajudou a montar o time que subiu da Série B esse ano para a Série A. E, segundo ele, deu uma entrevista para Nadia Mawad, falou que o Atlético, para a Série A, ele quer coisas diferentes, então por isso que abdicou do seu trabalho. Então, também um cara bacana, um cara do bem. Boa sorte para o Dagoberto na sua carreira.
Ok, só aqui mais um detalhe, o Rick Paranista está fazendo uma crítica aqui à contratação do Paulinho, e ele diz o seguinte: se for para ter um se arrastando em campo e que só sabe bater faltas, nós já temos o Lúcio Flávio no Paraná, é o que diz o Rick Paranista. É isso então no esporte, vamos lá? Eu tenho só mais 2 informações aqui de outras áreas. O Clube Curitibano vai sediar a partir das 7h30 de amanhã campeonatos brasileiros de natação, que vão definir os atletas que vão representar o Brasil para o 15º Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, entre os dias 20 de julho e 4 de agosto. Portanto, amanhã, então, o Clube Curitibano vai estar selecionando, participando deste campeonato de natação. E a atleta curitibana Pérola de Souza, que mora em Pontal do Paraná, embarca amanhã para o Chile, onde ela representa o Brasil no circuito mundial bodyboarding, nas competições que acontecem lá em Arica, no Chile. É de amanhã até o dia 25 de maio esta competição. Boa sorte a Pérola de Souza nessa viagem. 3h57. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Fundação Exclusiva Educativa 92.9. Giro de reportagem. E vamos começar o giro lá em Pontal do Paraná. Quem traz as informações, José Augusto Rodrigues. Boa tarde, José Augusto. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde a todos. A Justiça da Comarca de Pontal do Paraná acatou segunda ação popular contra a Prefeitura e a empresa balneária Pontal do Sul. A decisão saiu ontem à tarde, assinada pela juíza Bianca Bizeto. De acordo com os autos 987, a Prefeitura e a empresa estão sendo requeridas pela utilização de bem público. O valor da ação é de cerca de 2,5 milhões de reais. Além da Prefeitura de Pontal do Paraná e a empresa balneária Pontal do Sul, ligada ao Grupo JR, estão sendo considerados réus a Procuradoria-Geral, a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Administração, Comissão de Bens e Avaliação e ainda a Secretaria de Habitação e Assuntos Fundiários, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Finanças. Os prazos para a defesa dos acusados são de 15 e 60 dias. Nossa reportagem tentou ouvir os responsáveis pela empresa. Eles disseram que ainda não foram intimados da decisão e que só falam sobre o assunto após a intimação, mas adiantaram que estão amparados pela lei conforme documentação que possuem. Essa é a segunda ação popular em menos de 30 dias contra a empresa balneária Pontal do Sul e a Prefeitura de Pontal do Paraná. José Augusto, exclusivo para o microfonão, potente, líder em audiência da 92,9. Vida News. E as crianças de 2 a 5 anos incompletos vão poder ser vacinadas contra a gripe a partir de hoje na cidade de Maringá e em todo o estado do Paraná. As cidades começaram a fazer esta vacinação. Aqui em Curitiba também, até 5 anos, as crianças poderão ser vacinadas nos postos de saúde. Agora de Pontal do Paraná e informações de Curitiba e Maringá, vamos para Brasília. É que o MEC espera mais de 6 milhões de inscrições no Enem. Quem traz as informações? Poliane Marques. Só nas primeiras 3 horas, quase 300 mil estudantes já se inscreveram, segundo dados do INEP. A estimativa do Ministério da Educação é receber mais de 6 milhões de inscrições até o dia 27 de maio. A taxa de participação é de R$ 35,00, mas quem está matriculado em escola da rede pública declarada no Censo Escolar da Educação Básica e o participante com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio estão isentos desta taxa.
As notas do Enem são usadas no processo seletivo do SISU, Sistema de Seleção Unificada, para vagas em universidades e institutos federais, e também para o candidato pedir bolsa de estudos pelo ProUni, Programa Universidade para Todos, e solicitar benefícios do FIES, Programa de Financiamento Estudantil. Para mais informações, acesse enem.inep.gov.br. Repetindo, enem.inep.gov.br. De Brasília, Poliane Marques. Vida News. E ainda falando de educação, em Brasília, o ministro da Educação apresentou planos e metas para 2013. Vamos saber quais são esses planos? Vamos lá. Ana Beatriz Santos. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, trouxe números dos investimentos feitos desde a creche até o ensino superior. Entre eles, o incremento do total de unidades para atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade. A ideia é que metade dessa faixa etária tenha acesso à creche até 2016, meta que já foi cumprida em 80% até agora. O presidente da Comissão de Educação, senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, reafirmou a necessidade de investimento no setor e o compromisso do colegiado na defesa dos royalties do petróleo. Por tudo que foi explicitado por Vossa Excelência aqui, investimento, nós precisamos ter uma fonte perene. A educação é constante, não tem outro jeito. Como é que nós podemos avançar mais? O que nós podemos fazer? Eu acho que essa casa tem o papel fundamental de apoio, nesse caso dos royalties. Ao esclarecer as dúvidas dos senadores, Mercadante detalhou a proposta do governo para o uso dos recursos. Se você olhar Iraque, Irã, Arábia Saudita, Venezuela, são países que não resolveram a questão do desenvolvimento. Quem resolveu bem? A Noruega, que criou um fundo soberano, fez uma poupança de longo prazo e internaliza uma parte dessa poupança. Então, a proposta do governo, todos os royalties de concessão e parte royalties, 100% para a educação. E metade do fundo social, do rendimento do fundo social, que é o regime de partilha. Sobre a falta de médicos, Mercadante garantiu aos senadores que o Ministério não tem intenção de baixar o grau de exigência do Revalida, o exame ao qual os profissionais formados fora do país precisam passar para exercer atividade no Brasil. Sobre a qualidade dos cursos de medicina, ele explicou que o MEC estabeleceu critérios mínimos para a abertura de novos, como a exigência de programa de residência médica e convênios com o SUS para atendimento em postos de saúde e hospitais com um mínimo de 5 leitos na rede pública. Da Rádio Senado, Ana Beatriz Santos. Vida News. E a Prefeitura de Curitiba divulgou hoje o edital de chamamento para estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeira e jurídica do metrô aqui de Curitiba. O prazo para apresentação das propostas é de 90 dias. O projeto herdado da administração anterior foi considerado inconsistente pela Comissão de Revisão do Projeto do Metrô de Curitiba. Por esse motivo, a atual gestão abriu edital para receber novas análises. Esse estudo não deve trazer custos para o município e terá de ser bancado pela mesma empresa que apresentar esse projeto. Até que enfim, né? Vamos lá, vamos ver se realmente esse projeto sai do papel, sai da gaveta. E agora as informações ainda nacionais com Rogério Ataíde. Boa tarde, Luciana Pombo, boa tarde, Luiz Fernando Mussi, boa tarde toda a equipe do programa Vida News. Foi agitada a véspera da visita de Lula no estádio Mané Garrincha. Aliás, jogaram dinheiro, queimaram dinheiro lá, né? Na quarta-feira. Tentou de todas as maneiras participar do ato ao lado de Lula, o José Maria Marim, como Dilma Rousseff não quer conversa com ele, não quer conversar, não quer olhar na cara. Nada melhor do que uma foto ao lado do ex-presidente da República. Marim, que tinha uma visita ao estádio agendada para as 9 horas da manhã, mandou dizer aos promotores do evento que iria às 11 horas. Faria a inspeção e esperaria Lula, que chegaria às 13h30. O presidente da CBF só não contava com o cartão vermelho que tomou. Quando soube, Lula avisou o governador Agnello Queiroz que não queria a companhia de Marim. O recado foi dado por Cláudio Monteiro, braço direito de Agnello. Marim não se conformou, insistiu, mas não houve jeito. No fim das contas, nem foi a Brasília. Uma notícia importante, Luciana Pombo e toda a equipe. A saúde. Você veja bem, a Anvisa pretende criar agora, é uma notícia importante, eu gostaria de complementar, um aplicativo para o celular, para rastrear medicamentos falsificados, Luciana. Para isso, as embalagens dos remédios trarão um selo bidimensional
que atestará a sua autenticidade. Veja que importante. Com o programa, o consumidor passará o celular sobre o selo em um leitor semelhante aos usados em caixas eletrônicos para identificar o código real e verdadeiro de barras para a comprovação da procedência do medicamento. Isso é coisa dos americanos, hein? O Brasil vai devagarzinho, vai aprendendo. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa que mais cresce em audiência, Vida News. Vida News. E o ex-vereador de Apucarana, Alcides Ramos Júnior, do DEM, foi liberado da prisão por causa de um habeas corpus no final da tarde de ontem. Ele estava preso na penitenciária estadual de Londrina desde fevereiro, acusado de ter desviado dinheiro público na época em que foi presidente da Câmara Municipal. Com autorização judicial, ele, que foi reeleito, chegou até a tomar posse na Câmara no dia 19 de fevereiro. Após assinar o termo de posse, ele voltou para a unidade prisional. Portanto, agora Alcides Ramos Júnior saiu da prisão e está com um habeas corpus. Vai poder responder fora da penitenciária onde ele estava em Londrina. 4h10, agora mais informações, só que agora internacionais, com Celso Brasil. Essa notícia está sendo destaque nos jornais de hoje, com grande repercussão na internet. Vem de Teherã. O amigo do ex-presidente Lula, presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, pode ser condenado a 74 chibatadas ou a 6 meses de prisão se denúncias de favorecimento político forem adiante. No parlamento, controlado por conservadores, 150 deputados denunciaram Ahmadinejad de beneficiar seu ex-assessor, Esfandian Rahim Mashey, difícil de falar o nome, hein? Ao acompanhá-lo em sua inscrição como candidato à presidência para as eleições de junho. A medida, embora respaldada pelo Conselho Eleitoral, é vista como uma possível reação dos conservadores, numa tentativa de evitar qualquer desafio contra os líderes religiosos. Não foram apenas os 150 deputados de um grupo de 290 a se manifestarem contra o presidente. Horas antes, o poderoso Conselho Guardião da Revolução, que supervisiona a vida política no país, anunciou que pretende denunciar Ahmadinejad por violar a legislação eleitoral, que proíbe a utilização de meios do Estado para favorecer ou prejudicar candidatos. Tanto Mashey, ex-chefe do gabinete de Ahmadinejad, quanto Akbar Hashemi, um ex-presidente considerado relativamente moderado, são vistos como ameaças à autoridade do Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do país. Depois das grandes manifestações ocorridas após as eleições de 2009 e que foram duramente reprimidas, Khamenei espera que o pleito do próximo mês ajude a instalar um governo conservador. As ações do presidente ao apresentar um indivíduo como candidato constituem uma violação e são criminosas, disse Abbas Ali, porta-voz do Conselho Guardião. Agora só falta o Palácio do Planalto soltar uma nota de apoio ao simpático amigo. É com você, Luciana. Vida News. E a delegacia de Pinhais, aqui na Grande Curitiba, corre o risco de ser interditada. Um processo judicial foi aberto no ano passado após a fuga de 40 presos e voltou à tona agora com a rebelião da semana passada, quando 15 detentos conseguiram fugir. No começo deste ano, a delegacia foi proibida de receber novos presos por conta de uma medida cautelar, mas ainda esse procedimento corre na justiça e a qualquer momento essa delegacia pode ser interditada. E daí? O que fazer com os presos? É a pergunta que fica no ar. Vamos agora até Campo Largo, já que a gente está na região metropolitana. Quem está em Campo Largo? Glauco Silveira. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. Em outubro de 2010, o Parque Histórico do Mate, localizado na BR-277, na região da Rondinha, Campo Largo, foi definido por consultores do Ministério de Turismo como um dos pontos turísticos que deveria fazer parte da rota turística da Copa de 2014. Hoje, o museu está fechado temporariamente e não se vê nenhum tipo de manutenção no local. Uma placa informando que o parque está fechado para visitas foi fixado próximo à BR, mas
não explica os motivos ou a data para a reabertura, considerando que ano que vem o local deve fazer parte da rota de pontos turísticos aos visitantes que vierem assistir a Copa do Mundo em Curitiba. Seria natural que fosse realizada uma manutenção no parque, porém nada vem sendo feito. De longe é possível observar que a grama do parque está alta e em muitos pontos cresce mato. Além disso, uma construção de madeira está bastante danificada. O Parque Histórico do Mate é uma unidade da Secretaria de Estado e Cultura, ligada ao Museu Paranaense, e foi tombado no ano de 1985 por se tratar do último exemplar de um engenho de mate. Depois de restaurado, o engenho foi transformado em museu. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. Por falar em Campo Largo, eu quero mandar um abraço para o nosso ouvinte lá de Campo Largo, André Cordoni, ele que é diretor da Rede Brasil em Campo Largo. Também quero mandar um abraço para o Robson Alves Ferreira, que está escutando Vida News através da internet lá em Balsa Nova. E também o professor Morozinski participando com a gente, dizendo que hoje é dia da vocação e a vocação dele é realmente ser professor. Parabéns, professor, pelo seu dia também, né? Já que você sabe qual é a sua vocação. Neste momento, 4h14. Vida News. Crônicas. A presidente encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei que trata da destinação dos royalties do petróleo para a área da educação. O despacho foi publicado em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União, 2 dias após o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, ter se antecipado e sancionado lei estadual que direciona os recursos pernambucanos dos royalties para a educação. Campos é visto dentro do Palácio do Planalto como um potencial concorrente de Dilma nas eleições do ano que vem. E há poucos dias, a propósito do discurso da presidente no dia 1º de maio, todos sabem que o pré-sal não existe, ou não se pode achar que ele vá salvar a pátria. Sabe que foi uma boa jogada de Lula para dar ao povo a ilusão de que iria salvar o Brasil, resolvendo todos os problemas financeiros. Mas a presidente é muito esperta, sabe que esse assunto dos royalties, ele tira muitas vantagens no Congresso e nos estados. E sabe, melhor do que ninguém, que esses governadores nunca vão ver dinheiro de royalties, porque haverá muito pouco se houver. Primeiro, porque é muito difícil e não temos know-how nem recursos para explorar o pré-sal. E a Petrobras está quebrada. Segundo, por motivos ideológicos, o Brasil não fará muitas concessões para empresas privadas a explorá-los. Mas o governo fatura também o pré-sal na educação. Como a educação é um assunto de muita repercussão junto ao eleitorado, a presidente sai à luta para defender os royalties para a educação. E assim, de mansinho, o PT vai avançando com a assessoria do ministro de Marketing, fazendo sua campanha para 2014 e, literalmente, continua enrolando o povão. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Voadora do dia. Bem, a voadora hoje vai, sem dúvida nenhuma, aos governantes que não conseguem manter, ao menos, o Museu do Mate em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Se existe um museu como o Museu do Mate, que pode ser colocado inclusive na rota de turismo da Copa, ou seja, olha só a importância que ele tem. E esse museu está abandonado, com portas fechadas, é porque alguma coisa realmente não vai nada bem nestas administrações, principalmente com relação à cultura. Não se pode abandonar espaços importantes para a cultura de um estado, como o estado do Paraná, como o museu e o parque do Mate. Então que se faça alguma coisa. É urgente que se faça alguma coisa. Sobre esse assunto, Léo, também o Marco Aurélio Chicora diz, mas até isso não conseguem manter? Pelo amor de Deus, é a reclamação do Marco Aurélio e eu assino embaixo, viu, Marco Aurélio? Pelo amor de Deus, não é possível que não consigam manter.
4h18. Vida News. Crônicas. Escolher representantes para nossas cidades é um ato e fato milagroso. Os que lá estão e os que querem estar lá mentem descaradamente. Quando eu digo assim, eu não vou dizer todos, certo? Quem mente sabe que mente. Quem não mente sabe que não mente. Falseiam a verdade. Usam a mídia em todas as suas formas para poderem estar lá. O que tem lá dentro? Hein? Sim, lá naquelas cadeiras que poderíamos chamar de um novo emprego, de um novo conforto que se estende por 4 anos e poderão se estender por mais 4 anos. E assim é o nosso sistema político. Ninguém gosta de política, principalmente a política brasileira, devido à podridão que está. Pois as casas grandes e senzalas nunca se atualizam tanto nessas épocas de eleições. Hipócritas e medíocres rapidamente revestem das máscaras da mediocridade. Tapinha nas costas, eu não gosto. Alguns são sinceros, a maioria não é. Tapinha nas costas ali, beijinhos aqui, levanta a criança lá, joga a criança para cima, acolá, se tornam quase seres perfeitos na bondade, mas na verdade a grande maioria são falsários da verdade, mentirosos da hipocrisia. E agora, quem é quem nessa história? Só Deus é que sabe. Só sei que devemos analisar minuciosamente os que vestem as máscaras da mediocridade. Aliás, tem até um guarda-roupa lá de roupa e o guarda-roupa das máscaras que ele vai sair hoje. Qual máscara eu vou pôr hoje para falar com alguém, ou sei lá, uma reunião, um evento? Ele vai mudando de máscara. Até com a mulher dele ele muda de máscara, né? De tão acostumado que tá de mentir. Quando esses anos chegam, o ano das eleições, então, hein? Fico aqui pensando, mulheres remexendo em latas de lixo, mulheres mães de crianças, sim, pobres, morrendo de fome para encontrar alimentos, pessoas morrendo em macas hospitalares, morrendo nos hospitais, morrendo, ou é mentira minha, morrendo. Ministro da Fazenda afirmando que se o Brasil investir em educação, o país quebra. Sim, ele disse isso. Se o Brasil investir mais em educação, o país quebra. Os maus tratos aos animais irracionais e irracionais sempre presentes, analisando que muitos têm pouco e poucos têm muito. E desde quando eu nasci, percebi que os mesmismos se tornaram uma cultura das mentiras, as promessas se tornaram verdade e a mentira está se tornando uma realidade em nosso país. Eu fico triste, sim, em saber que cargos políticos se tornaram empregos profissionais com altos e ótimos salários. E a educação, meu Deus do céu? Aonde está a educação das nossas crianças? A saúde de nosso povo, a segurança da nossa população e demais prioridades continuarão sendo prioridades para que nas próximas eleições eles tenham que falar novamente em suas campanhas. Eles sempre falam nas campanhas: devemos lutar pela mais educação, por mais saúde e por mais segurança e empregos. É o que fala mais, né? Educação, saúde, segurança e empregos para o povo brasileiro. Os hipócritas da mediocridade novamente reaparecem no cenário das épocas das eleições. Os hipócritas e medíocres para ocuparem seus lugares confortáveis às custas do povo brasileiro. Boa tarde, Luciana Pombo, Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curicuri, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News.
Boa tarde, Rogério Ataíde. As últimas informações rapidinhas. Foram encontrados 4 jovens que estavam desaparecidos na Serra do Mar. O Corpo de Bombeiros chegou até eles quando o grupo voltava da trilha. Todos eles passam bem. E 4 homens armados invadiram uma casa em Missal, no oeste do Paraná, deram voz de assalto e amarraram 5 pessoas. O crime ocorreu no bairro Renascer por volta das 9h30 da noite de ontem. Segundo o boletim de ocorrência, uma festa de confraternização estava sendo realizada no imóvel. E hoje ainda teve uma tentativa de assalto no HSBC do Portão, entre os terminais do Portão e Capão Raso. Um assaltante e um policial ficaram feridos. Com essas informações, terminamos mais uma edição do Vida News. Boa tarde, Ciro Júnior. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Léo. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde, Léo. Valeu, Lu. Até amanhã e tudo de bom. Tudo de bom para você também e para todos os nossos ouvintes. E até amanhã às 3 horas da tarde, se Deus quiser.